Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Como prometido, né? Vou fazer exercícios aí essa parte de transformações gasosas, né? Gases ideais, que compreende, né, os capítulos 7 e 8. Hoje os exercícios que eu vou fazer são exercícios do capítulo 7, tá? O capítulo 8, transformações gasosas, eu também vou fazer. Mas lembrando que tudo que eu falei compreende basicamente todo o capítulo 7 e 8, com exceção da teoria cinética dos gases, porque essa é uma parte assim um pouco mais dura e específica, né, para quem vai fazer vestibulares militares e tal, mas eu vou também gravar um vídeo sobre essa parte. Então, pessoal, é, esse primeiro exercício é um exercício sobre diagrama de fases, né? Lembrando que o diagrama de fases da aula passada, ele explica 99,9% do diagrama de fases da maioria das substâncias. Você tem ali talvez menos de 1% de substâncias, né, que são substâncias do tipo 2, que o diagrama de fase é diferente. Então eu vou aproveitar esse exercício e explicar isso, mas não tem nada de novo, é tudo a mesma coisa, tá? Para isso, ó, deixa eu pegar o livro aqui. Peraí, acho que eu dei um zoom mais aqui. Ah, beleza. Vou voltar com esse zoom. Vou expandir essa página aqui. Olha só. Acredito que vocês estejam enxergando o cursor do meu mouse. Esse primeiro diagrama de fase aqui é o diagrama de fase da aula passada, né? Lembrando que é, eu basicamente expliquei o diagrama de fases primeiro, considerando, né, substância no estado sólido, aí depois aumento a temperatura, um líquido, por exemplo. É, eu não vou falar água, porque a água tem um comportamento anômalo, mas sei lá, uma substância qualquer. Então ela está lá no estado sólido, aumenta a temperatura, ela vai para o estado líquido, aumenta mais a temperatura, ela vai para a fase gasosa. Só que observe que eu fiz isso tudo a pressão constante, né? Ou seja, sei lá, nível do mar, a 1 atm. Agora, o que aconteceria com a substância se eu alterasse só a pressão mantendo-se a temperatura? E vocês devem estar lembrados que eu fiz isso a partir do analisando a pressão das substâncias em cada fase, ou gasosa, ou líquida, ou sólida, né? Analisando o grau de liberdade dessas moléculas. Então, na fase gasosa, como essas moléculas estão mais dispersas, a pressão tende a ser menor, então ela ficaria aqui mais embaixo. Lembrando que o eixo vertical indica pressão. No líquido, eu tenho moléculas mais juntas, né? Grau de liberdade maior, então a pressão entre elas é maior. Então faz com que o líquido ficasse no estado intermediário. E no sólido, né, eu tenho moléculas mais juntas, né, entre aspas, quase que fixas, né? Então a pressão nos sólidos é maior. Então ele ficaria aqui lá no topo do meu gráfico lá da pressão por temperatura. Isso me ajudou a identificar regiões aqui de sólido, líquido e fase gasosa, né? Lembrando que fase gasosa, físico fala gás, né? Agora, um químico, provavelmente a professora de química de vocês, vai falar estado de vapor e estado de gás, tá? Por quê? Porque aqui o ponto crítico é um ponto que, para temperaturas e pressões maiores que as temperaturas e pressões do ponto crítico, por exemplo, um ponto aqui, ó, se vocês estiverem enxergando com o cursor do meu mouse, ele está acima do ponto crítico. Ou seja, por mais que eu altere a pressão, eu não consigo fazer com que o gás retorne para o estado líquido, né? Ou seja, uma liquefação. Eu não consigo, tá? Ele não sai mais do estado gasoso. Então, isso é o que a gente chama literalmente de gás, tá? Agora, vapor, na, ele está nessa região aqui antes do ponto crítico e eu posso sim liquefazer, eu posso passar para o estado sólido sem problemas, tá? Inclusive, ó, foi o que eu falei com vocês, né? Na aula passada, eu vou até abrir aqui o PowerPoint, ó. Lembra que aqui na aula passada, aqui dá, não, aqui não dá para marcar. Aqui, ó, eu coloquei gasoso, eu até risquei e falei vapor. Mas na verdade, toda essa região aqui a gente chama de fase gasosa.
Dividimos essa região em fase de vapor, né, até o ponto crítico, e aqui gás, tá? Mas se você quiser chamar de estado gasoso, isso tudo não tem problema. Mas lembre-se, né, do ponto crítico, tá? Então voltando aqui, ó, não, pera, voltando aqui, expandir a página e aumentar um pouco o zoom. Então esse era o nosso diagrama de fase, né? Lembrando, do ponto crítico, o ponto crítico é um ponto onde todos os pontos desse diagrama aqui, né, você tem pressão e temperatura, ok? Inclusive ficou bem igual ao que eu fiz, né? Bem igual ao que eu fiz, né? Lá. Eu fiz na mão e ficou parecido. Não desenho tão mal assim. Então, olha só, gente. O ponto triplo é um ponto aonde? Todo ponto aqui é um par ordenado pressão-temperatura, tá? No ponto triplo, eu tenho uma substância que ela se encontra nos três estados da matéria ao mesmo tempo e em equilíbrio térmico, tá? Por isso que a gente chama de ponto triplo. E qualquer ponto sobre essas curvas aqui, ó, sobre a curva azul, sobre a curva 2, né, sobre a curva 3, ele está em dois estados ao mesmo tempo, tá? E em equilíbrio térmico. Então tomar cuidado com calor latente, porque calor latente você não tem equilíbrio térmico ali não, tá? No calor latente você tem mudança de estado físico. Aqui não. Aqui um ponto sobre a curva 2, exatamente aqui na curva 2, ele está em equilíbrio térmico, tá? No caso aqui, ó, ele está em equilíbrio térmico em duas fases da matéria ao mesmo tempo, líquido e vapor, ok? Um ponto aqui sobre o diagrama dessa curva aqui 2. Na curva 1, qualquer ponto sobre a curva 1, ela está em dois estados da matéria ao mesmo tempo em equilíbrio térmico, que no caso é sólido e líquido. Mas isso somente se estiver isso somente se estiver na curva, tá? Agora, nessa região eu tenho substância no estado sólido, aqui estado líquido e aqui na fase gasosa, antes do ponto triplo, vapor, depois do ponto triplo a gente chama só de gás. Agora, para aquelas substâncias tipo água ou bismuto, antimônio, olha que coisa louca, eu até coloquei aqui numa colinha porque a água eu sei, o bismuto, o antimônio, tem outras aí, enfim, que eu não lembro de cabeça. Mas pode ficar tranquilo, se cair na prova ele vai falar. O diagrama de fases para essas substâncias é esse daqui, ó. E observe que as regiões sólido, líquido e fase gasosas é a mesma. O que vai mudar é essa curva 1 aqui, ó. Porque olha só, observe que eu aumento a pressão, a temperatura diminui, cara. Isso é um comportamento anômalo, muito comum para a água. E a gente vai ver isso amanhã, né, na aula de dilatação dos líquidos. Por quê? O que acontece? Inclusive o livro até fala, o diagrama sólido-líquido para substâncias que se contraem com a fusão. Porque geralmente, fusão, né, eu estou indo do sólido para o líquido, deveria se expandir, né? Isso para a maioria das substâncias. Só que para a água, por exemplo, isso não acontece, né? Agora, para substâncias que se dilatam com a fusão, né, temperatura aumentando, que é o que a gente espera que acontece, né? É esse perfil 1 aqui, tá? De diagrama de fase. Agora, caso contrário é esse daqui. Por que acontece? Agora eu vou dar um exemplo da água. Olha só. Porque a água, vamos falar um pouquinho da água. A água, ela tem um comportamento anômalo entre 0 e 4 graus Celsius, né? Que é mais ou menos ali onde está ocorrendo a fusão. Então tem volume e tenho aqui temperatura. O que acontece? Entre 0, temperatura vamos colocar em graus Celsius. Entre 0 e 4 graus Celsius eu estou fornecendo energia para a água. Só que ao invés do volume dela aumentar, vamos considerar que o volume dela era V0 a 0 graus Celsius, ela diminui até 4 graus Celsius. E depois volta a aumentar. Só que essa região aqui, ó, evidencia um comportamento anômalo da água. Isso basicamente se dá, se eu não me engano, depois vocês confiram com a professora de química, tá? Pela geometria molecular da água, que se eu não me engano, no estado sólido, ela é hexagonal. Então, quando você fornece energia para ela,
devido à estrutura molecular dela, você quebra essas pontes aí de hidrogênio e ao invés dela aumentar de tamanho, ela diminui, tá? Então, a explicação é algo que envolve geometria molecular, beleza? O porquê da água se comportar dessa maneira. Não só a água, existem outras substâncias, mas a água é o mais comum, que é o caso do exercício 1, tá joia? Então, ó, apareceu um diagrama de fases dessa maneira aqui, ó, com essa curva aqui, um pouco mais para cá, opa, você pode ter certeza, ele está falando da água, beleza? E quanto a identificações das regiões, é a mesma. Vou até voltar aqui, peraí. Enquanto a identificações das regiões, né, onde é gás, onde é líquido, onde é gasoso, é a mesma lá. Tanto para um tipo de diagrama quanto para outro. Ok? Olha lá. Sólido, líquido, gasoso, fase gasosa. Sólido, líquido, fase gasosa. Então, de cara, no meu diagrama de fases, eu posso identificar que a região é uma região sólido, ou seja, as substâncias que estão nessa região estão no estado sólido, líquido, e aqui vou colocar FG, fase gasosa, tá? Beleza? Antes do ponto triplo vapor, após o ponto triplo a gente chama de gás. Agora vamos ao que interessa, vamos ao exercício. A formação natural de flocos de neve é uma consequência direta das condições atmosféricas de temperatura e pressão. Isso justifica a ocorrência desse fenômeno acima dos cumes de elevadas montanhas, como o Aconcagua, nome bonito, 6.962 metros acima do nível do mar. Só falta ter um time aí de Libertadores, o Flamengo vai lá enfrentar esse time e perde. Ah, não, mas acho que isso não é na América do Sul, não, né? Bom, enfim, vamos lá. Bom, acima do nível do mar, a Cordilheira dos Andes e o Everest, eu não sei onde fica, 8.848 metros acima do nível do mar, localizado na Cordilheira do Himalaia. Bom, com base no diagrama de fases da água pura, olha lá, já falou que é água, né? Aliás, nem precisava falar. Esse daqui é o perfil da água. Ah, professor, também é o perfil de outra substância, mas não vai cair em prova, entendeu? Se cair, ele vai falar. Mas o comportamento é o mesmo. Tá? Então, vou falar da água, que a água todo mundo conhece, todo mundo bebe e faz bem para a saúde. Bom, então, com base no diagrama de fases da água pura, assinale a alternativa que apresenta corretamente a transição de fase que corresponde à formação de flocos de neve. Formação de flocos de neve, aqui floco de neve é sólido, né? Você pega esse negócio na mão. Em elevadas temperaturas, a partir da água na fase vapor. Opa. Bom, o que acontece? Quanto maior a altitude, a gente está falando de lugares bem altos, né? A gente está falando do Aconcagua, a gente está falando do Everest. Então, vocês devem se lembrar lá das aulas de química que quanto mais alto, mais rarefeito é o ar, tá? Quanto maior a altitude, mais rarefeito é o ar, como eu estava dizendo, e menor é a pressão. Por quê? Porque você tem menos ar sobre a sua cabeça. Então, a pressão que essa coluna de ar vai exercer sobre a sua cabeça é menor, quanto maior é a altitude. Então, o que a gente espera desse gráfico aí? Bom, se eu estou a uma altitude muito elevada, a minha pressão vai ser muito baixa, muito baixinha. Vamos supor que seja esse ponto aqui. Então, maior a altitude, menor a pressão. Ele quer quais dessas setinhas aqui indicam a passagem dos flocos de neve do estado sólido para a fase vapor. Bom, se você sabe, né? Olha só como é que é tranquilo esse tipo de exercício. Que aqui, na fase gasosa, aqui você tem a fase vapor. Então, a única situação em que eu tenho passagem do vapor para o sólido é de D para C. Muita gente poderia marcar aqui, líquido para sólido, mas lembra, é floco de neve. Floco de neve é
é estado sólido e eu estou no estado de vapor, então não pode ser nessa região. E lembrar também que quanto maior a altitude, menor a pressão, então a pressão tem que ser bem pequenininha mesmo. Então a única alternativa que eu tenho passagem de vapor para sólido é aqui, no caso de D para C. Então a resposta correta é letra D. Ok? Não tem segredo. Sabendo o que é ponto triplo, sabendo o que é o ponto crítico e sabendo também sólido, aqui fica o sólido, aqui fica o líquido, aqui fica a fase vapor, passou do ponto triplo é gás, acabou, você resolve qualquer tipo de exercício. Independentemente, né, de ser um diagrama de fase para substâncias, entre aspas, comuns ou diagrama de fase para caras como a água. Tá? Então é bem tranquilo. Eu sugiro que vocês leiam o livro, né? Porque o livro tem outros exemplos, fala de regeiro, né? Fala de umidade relativa, né? Que são todas aplicações, né? Do que a gente está vendo, tá? Então vamos lá. Vamos fazer aqui o exercício número 3. Eu acho que o desenho dele não ficou muito bom não, tá? Mas aí eu acabei fazendo por eliminação e era a resposta do gabarito. Mas vamos lá. Seguinte. Uma determinada substância pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso, conforme mostra o diagrama de fases da pressão P em função da temperatura T a seguir. Ah lá, daqui a gente vê ó, que não é a água, porque se fosse a água, era um negócio assim, ó, pá, pá. A água é como se fosse um Y, né? Olha lá, parecido com um Y, entendeu? Então aqui ó, a gente vê que esse diagrama de fases não corresponde à água ou às outras substâncias, né, que tem um comportamento danado. Bom, vamos lá, né? Observe que mais uma vez eu tenho um textão, e é coisa de Enem, né, colocar textão. Aqui eu também tinha textão, aqui estava o comando da questão, né? Eu poderia ler somente a partir daqui. Então cuidado, pessoal, aqui eu vou ler a questão toda, né? Porque eu aproveito a questão para explicar outras partes da matéria. Agora, em Enem, tenta achar o comando da questão. Porque ela, com base no diagrama das fases da água pura, assinale isso daqui para cima, ó, é entre aspas balela. Não é que é balela, né? É só para encher linguiça. Então já vai no comando da questão. Dependendo do comando da questão, você tem que voltar no texto, tá? Mas nessa questão 1, a resposta você já chegava na resposta lendo o comando da questão. Bom, uma determinada substância pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso, conforme mostra o diagrama de fase da pressão P em função da temperatura T a seguir, ou seja, esse trem aqui. Excepcionalmente, as mudanças no estado de agregação de uma substância podem ocorrer alterando-se somente a pressão e mantendo-se a temperatura constante. Caso em que a mudança ocorra de forma isotérmica, né, mesma temperatura, enquanto as outras mudanças de estado podem ocorrer mantendo-se a pressão constante, né, e alterando-se somente a temperatura, caso em que a mudança ocorre de forma isobárica, né, mesma pressão. As mudanças de estado que ocorrem de forma isotérmica e isobárica, representadas no gráfico a seguir, são respectivamente, novamente, o comando da questão está aqui. Resto, encheção de linguiça, tá? Você olha para cá, opa, eu sei que é um diagrama de fases. Ele até falou onde estão os estados da matéria, né? Onde estão localizadas as regiões que identificam os estados da matéria. Sólido, líquido, gasoso, ele já falou, né? Poderia ser um pouco mais maldoso e não falar. Mas acho que acaba que você nem vai precisar disso. Ou vai. Não, mas eu acho que vai sim. Bom, mas enfim, aqui ó, o comando da questão está aqui. Então você poderia ler somente essa parte. Então vamos lá. Eu quero as mudanças de estado que ocorrem de forma isotérmica e isobárica respectivamente. Então vamos procurar primeiro a isotérmica. Isotérmica, temperatura constante. Então de cara você vê aqui, ó, que de E a F eu tenho temperatura constante, ela não muda. A pressão muda. A pressão diminui, mas a temperatura é sempre a mesma. Então, ó, já fico entre
a letra D e a letra E. Só que aí eu preciso identificar a região no gráfico onde a pressão constante. Pressão constante é uma situação em que eu aumento a temperatura e a pressão não muda, ou seja, tem que ser uma reta. E eu não tenho uma reta aqui, entendeu? Aí que eu acho que tem algum errinho, tá? Porque talvez aqui, ó, seria interessante ele colocar no texto aproximadamente isobárica. Por quê? Se você pegar de D para E, a pressão ela está mudando, ela está diminuindo, só que pouca coisa. De A para B, essa diminuição é um pouco menor. Então, de A para B é mais aproximadamente constante a pressão do que de D para E. Então, a resposta, de acordo com o gabarito, inclusive, é a letra E, tá? Então, essa questão aí eu achei um pouco estranho, porque deveria ser isso daqui, tá? Mas enfim, vamos lá. Questão 4, uma questão aí da Unicamp, né? Vamos ver o que fala. Vamos ver o que fala a questão 4. A autoclave. Bom, de novo, o comando da questão está aqui, mas eu vou ler a questão. A autoclave é um equipamento de esterilização de objetos por meio de vapor de água em alta temperatura e pressão. Foi inventada por Charles Chamberlain, enfim, pelo Charles, a pedido do Louis Pasteur, sei lá, não sei falar esse nome não. A figura a seguir mostra a curva de pressão máxima de vapor de água em função da temperatura. Tá. Para temperaturas e pressões do lado esquerdo da curva, a água encontra-se na fase líquida. Do lado direito, a água está na fase de vapor. Beleza, então pode ter mudança de estado físico, né? Do vapor eu posso ir para a fase líquida, né? Eu posso liquefazer, porque está em vapor. Nos pontos sobre a curva, as fases líquida e de vapor coexistem. Lembra que eu falei lá no início da aula, né? Dessa aula de resolução de exercício? Elas coexistem, só que faltou a palavrinha mágica, em equilíbrio, tá? Então, qualquer ponto aqui ó, sobre essa curva, esse ponto, né, está uma pressão e temperatura, ok? É um par ordenado. E sobre essa curva, a substância com dada pressão e temperatura coexiste nas fases líquido e vapor, em equilíbrio térmico, tá? A pressão de funcionamento de uma determinada autoclave é de 3 atm. Tá bom. Se toda a água está na fase vapor, o que pode-se dizer sobre a temperatura θ? Bom, então vamos lá. Aqui eu tenho a pressão de 3 atm, tá? E ele fala que essa pressão da autoclave aí é de 3 atm. Mas vamos fazer umas continhas aqui, ó. Porque olha só, a escala de pressão está em quilopascal. Quilo é 10 a terceira. E você tem que lembrar que 1 atm é igual a 1 vezes 10 a quinta pascal. Ou 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Porque pascal é a mesma coisa que newton por metro quadrado. São unidades de pressão no SI, ok? São sinônimos. Bom, você tem uma pressão de 3 atm, tá? 3 atm, 1 atm é 1 vezes 10 a quinta, é a mesma coisa que 3 vezes 10 a quinta pascal. Só que a escala aqui está em quilopascal. Bom, então vamos fazer o seguinte. Tá vendo essa pressão aqui? Eu vou colocar 2 zeros. Eu aumentei meu número, não aumentei? De 3 eu passei para 300. Se eu aumentei o meu número 3, fui para 300, aumentei 2 casas, 2 zeros, para compensar na potência de 10, o 10 a quinta, eu diminuo 2 casas. Então fica 10 a terceira, pascal. 10 a terceira é o quilo. Opa! Então essa pressão de 3 atm é uma pressão equivalentemente de 300 kPa. É a mesma coisa, tá? Então eu já identifico aqui, ó, essa região. Então, ó, eu venho aqui e identifico esse ponto aqui, né? Porque ele quer saber sobre temperatura, então eu preciso de um par ordenado pressão
por temperatura. Olha lá, está mais ou menos, né, 134, 133 graus Celsius. Vamos ler as questões. Ele fala que θ pode ter qualquer valor maior que 100 graus Celsius. Não pode ser maior que 100 graus, qualquer valor maior que 100 graus Celsius. Porque se eu pegar um valor aqui, ó, aqui, ó, nessa região aqui, vamos pegar para 120 graus Celsius. Ou seja, esse pontinho aqui. Entretanto, a pressão é de 200 kPa, então não pode ser para qualquer temperatura, tá errado. Bom, θ pode ser qualquer valor maior que 100 graus Celsius, faltou graus Celsius, e menor que 133. Não pode. Lembrando aqui, ó, 120 é menor que 133. E a pressão equivalente aqui é 200 kPa. E aqui é um par ordenado. É temperatura e pressão. θ pode ter qualquer valor menor que 100 graus Celsius ou maior que 133. Maior que 133, ó, vamos pegar aqui 140, eu já vou para uma pressão maior. Ok? Beleza? Então, minto. θ pode ter qualquer valor menor que 100, menor que 100 graus Celsius não pode, né? Porque aqui, ó, ele fala o seguinte, a pressão de funcionamento da autoclave de uma determinada temperatura é de 3 atm. Ah, entendi. Então, é a partir de 3 atm que funciona, né? Então, antes aqui, ó, se eu pegar, vamos voltar aqui, ó. Se eu pegar 120 graus Celsius, né? Porque na letra B ele afirma que θ pode ter qualquer valor entre 100 e 133. Se eu pegar a temperatura de 120 graus Celsius, eu tomo uma pressão menor. A autoclave não vai funcionar, ok? Então, qualquer valor maior que 100 também não, né? Porque eu posso pegar 130 e a pressão para a temperatura 130 ainda é menor que 300 kPa, tá? Para a autoclave funcionar, a pressão tem que ser no mínimo de 3 atm, que é 300 kPa. Beleza? Então aqui também não é. E aqui na letra D ele fala, θ pode ter qualquer valor menor que 100 graus Celsius, já está errado, ou maior que 133. Maior que 133, ok. Por quê? Porque a pressão, ó, ela vai ser maior que 300 kPa. Então, se você pegar aqui para 140 graus Celsius, lá, a pressão ali vai estar entre 300 e 400 kPa. Então, vai funcionar. Mas o que está errado é isso aqui. Agora, na letra D, θ pode ter qualquer valor maior que 133 graus Celsius, né? 133 é mais ou menos aqui, né? Então, se você observar bem, para qualquer valor de temperatura maior que 133, né? Eu tenho pressões maiores que 300 kPa. Então, eu vou continuar na fase vapor, né? Vou continuar na fase vapor e a autoclave vai funcionar. Joia? Então, resposta letra D. Temos mais um exercício, mais um textão, e o comando da questão está aqui embaixo. Mas eu vou ler o texto, que aqui nesse texto faltou uma palavrinha, tá? Eu pesquisei na questão original e de fato faltou uma palavrinha mesmo. Bom, homens como Clapeyron, Boyle, Mariotti, Gay-Lussac, Van der Waals, acho que é Gay-Lussac, também não sei falar, Van der Waals, entre outros, desenvolveram importantes estudos envolvendo as propriedades de gases. Tá. O comportamento de gases reais se aproxima de gases ideais em condições de baixas pressões, né? Bem como para gases contidos em um grande volume e gases mantidos a altas temperaturas. Considere que, numa experiência de laboratório, um recipiente de volume totalmente fechado, contendo de um gás ideal sob uma pressão, contendo o gás ideal sob uma pressão de, tá vendo? Aqui faltou uma palavra. Contendo o gás ideal sob uma pressão de é submetido a uma expansão a temperatura constante. I igual a e que o comportamento desse gás
seja de um gás ideal. Olha lá. Essa questão é do livro, mas está faltando algumas palavras, tá? Aqui, ó, da UFJF. Vou até... Deixa eu ver aqui, ó. Eu anotei aqui que tem algumas palavras que estão faltando. Então, aqui, ó. Considere que, numa experiência de laboratório, um recipiente de volume totalmente fechado, contendo 1 mol, tá, cara? Aqui é 1 mol de gás ideal sobre uma pressão, aqui, ó, sobre uma pressão de, aqui o valor da pressão, ele não fala, tá? Eu esqueci, mas eu acho que aqui, ó, é contendo um gás ideal sob uma pressão de P, tá? Que é um valor genérico. Ah, não, aqui não. Aqui não é um valor genérico, não. Aqui, ó, sobre uma pressão de 4 atm, tá? Então, pessoal, depois vocês confiram essa questão no livro aí que faltou essas palavras. Então, ó, relendo. Considere que, numa experiência de laboratório, um recipiente de volume totalmente fechado, contendo um gás de 1 mol de gás ideal, sob uma pressão de 4 atm, é submetido a uma expansão a temperatura constante e igual a... gente, aqui faltou outro texto aqui, essa questão está com alguns furos. Beleza. Igual a... e que o comportamento desse gás seja de gás ideal, conforme mostra o gráfico. Então, basicamente é o seguinte, tá? Aí essa questão tem alguns erros aí na... Porque basicamente eu imagino que o cara deu Ctrl+C, Ctrl+V e, sei lá, por um erro de formatação faltou palavra. Mas o que que você tem? Você tem 1 mol de um gás ideal, 1 mol. Inicialmente ele estava a temperatura de... Desculpem, a pressão de 4 atm. O que que aconteceu? Ele sofreu uma expansão isotérmica. O que que é expansão isotérmica? É uma expansão a temperatura constante. E aí ele te deu o gráfico P por V. Opa, o diagrama PV. PV igual a nRT, tá? A equação geral dos gases ideais, como eu falei na aula passada. Essa equação ela foi obtida de maneira empírica. O cara observou que para gás ideal, o produto de sua pressão pelo volume é proporcional, ou melhor, é igual ao número de mols vezes a constante dos gases ideais vezes a temperatura. Só que essa temperatura aqui, ó, a gente trabalha com ela, a gente trabalha com essa temperatura em Kelvin, tá? Não pode esquecer disso, em Kelvin. Bom, então vamos lá. Nesse caso, quando o gás estiver ocupando um volume igual a 32,8 litros, e aqui... Não, aqui está certinho, litro é L maiúsculo mesmo. A pressão exercida por ele será, dados, a constante universal dos gases perfeitos é 0,082 atm litro por mol Kelvin. Bom, tá todo mundo aqui em litro, tá? A constante dos gases ideais está em atm por litro mol Kelvin. Então, se eu passar essa temperatura para Kelvin, eu quero achar pressão, né? Eu vou achar pressão em atm. Tá? Por quê? Porque eu estou trabalhando todos em unidades de atm, litro, mol, tá? Mas eu vou fazer a continha colocando as unidades de medida. Você fala, nossa, professor, precisa? Não precisa, ok? É só para mostrar para vocês que, de fato, a pressão ela vai estar em unidades de atm, tá? Mas se você já sabe, opa, aqui tem atm, aqui tem litro, temperatura em Kelvin, mol é mol mesmo, então no final só pode dar atm. Mas vamos lá. Ele quer o seguinte. Ele quer a pressão P2, tá? Quando o volume é de 32,8 litros. O que vocês têm que lembrar aqui? Primeira coisa, passar de Celsius para Kelvin. Na equação de Clapeyron você não trabalha com Celsius, você trabalha com Kelvin. Lembrando aí, ó, que a temperatura em Celsius é a temperatura em Kelvin, né? Menos 273. Se eu quero a temperatura em Kelvin, eu passo 273 para o outro lado, fica positivo, então é só somar temperatura em Celsius mais 273.
127 mais 273 dá 400. Então, isso aqui é 400 Kelvin. Vamos interpretar essa curva. Quaisquer pontos que estão sobre essa curva, isso é uma isotérmica. Quaisquer pontos sobre essa curva estão a temperatura de 400 Kelvin. Eu quero achar a pressão neste ponto aqui. Bom, lembrando que aqui, ó, cada pontinho desse gráfico é um par ordenado. Este pontinho é o gás num estado de equilíbrio a um determinado volume e a uma determinada pressão. Ok? Bom, se eu quero a pressão P2, eu venho aqui, ó, e vejo qual que é o volume de P2, que é 32,8 litros, ou seja, é esse pontinho aqui. Tá? Bom, eu sei que o produto da pressão P2 pelo volume correspondente, que é 32,8 litros, isso é igual a nRT. O N, o exercício fala que é 1 mol. Ok? Ou melhor, eu vou fazer essa continha aqui um pouco mais para baixo, que aqui não vou ter muito espaço. Então vamos lá. Eu quero calcular a pressão P2. Para mim calcular a pressão no diagrama PV, eu sempre tenho que saber qual que é o volume correspondente. Porque PV é igual a nRT. Qual que é o volume correspondente? 32,8 litros. Então vamos lá. P2 vezes 32,8 litros PV igual a nRT. N, 1 mol. Que multiplica R. O R, isso daqui sempre tem que te dar uma constante. 0,082 atm vezes litro por mol Kelvin. Que multiplica quem? Que multiplica a temperatura. A temperatura, todo mundo que está nessa curva aqui, ó, está a temperatura de 127 graus Celsius ou 400 Kelvin. Show de bola! Olha lá, ó, eu coloquei as unidades de medida só para deixar claro que litro vai cortar com litro, Kelvin corta com Kelvin, mol corta com mol, sobrou só atm. Nossa, que legal, né? Bom, então acabou. Agora é só partir para baixo. Então eu vou ficar com P2 vezes 32,8 é igual a 1 vezes 0,082 vezes 400. Eu já fiz essa conta aqui, pessoal. E 0,082 vezes 400, depois vocês, se tiver alguma dúvida, pode me falar na aula. Mas essa conta vai dar exatamente 32,8 atm. Ora, passo 32,8 dividindo. Então eu vou chegar aqui, P2 é igual a 32,8 por 32,8, né? Só passar esse cara dividindo para o outro lado. 1 atm. Então essa é a pressão. Letra C. Agora esse exercício poderia ser um pouco mais bacana. Ele coloca um volume V1 aqui, ó. Tá vendo? Ele coloca um volume V1. Então ele poderia te pedir qual que é esse volume aqui também. Eu poderia colocar essa questão na prova, né? Não sei, e pedir além da pressão o volume. Mas aí é fácil, por quê? Porque para calcular o volume, você tem que saber a pressão correspondente, né? Vice-versa. Para mim calcular a pressão, tem que saber o volume correspondente. Para mim calcular o volume, tem que saber a pressão correspondente. Então você vai aplicar, vou fazer até de outra cor aqui, ó. Você vai aplicar a mesma ideia. PV igual a nRT. Qual que é a pressão para um volume V1? É 4 atm. 4 atm vezes V1 vai ser igual a nRT, 1 mol, vezes R, que é 0,082, vezes a temperatura, que é 400. Tá? Eu já fiz essas contas. Se você fizer essas contas, você vai achar que o volume é de 8,2 litros. Tá? Então, o exercício poderia também pedir o volume V1. Né? Eu não sei porque que me pediu. Tá joia? Bom, vamos agora para a última questão. Essa questão aqui é uma questão mais complicada, tá? E é uma questão aí que
caiu na EFON de 2021. Eu devo levar um tempinho para fazer essa questão. Lembrando que aqui, ó, eu acho que, não sei, acho que dá para fazer aqui mesmo. Essa questão aí é mais para a galera que vai fazer vestibular militar. Uma questão interessante. O balão de volume 50 litros, o litro no SIEL maiúsculo. Um balão de volume 50 litros está cheio de gás hélio e amarrado por uma corda de massa desprezível a um pequeno objeto de massa m. Então é um negócio assim, ó. Vou desenhar aqui embaixo. Eu tenho um balão. Finge que isso é um balão, tá? E esse balão está amarrado a uma pedrinha. Essa pedrinha tem massa m, ok? Então é basicamente isso daqui. Um balão de 50 litros está cheio de gás hélio. Aqui não tem comando a questão, aqui você tem que ler tudo. E amarrado por uma corda de massa desprezível a um pequeno objeto de massa m. Esse balão encontra-se, né, a um ambiente onde a temperatura é de 27 graus Celsius e a pressão vale 1 atm. Então, o balão está em um ambiente onde a pressão é 1 atm. Então, a pressão sobre esse balão é de 1 atm. Eita, pera lá. É de 1 atm, ok? E ele está numa região onde a temperatura é de 27 graus Celsius. Lembrando que 27 graus Celsius, o que tu tem que fazer? Você tem que passar para Kelvin, né? Você está trabalhando com PV igual a NRT. Então, basta você somar isso aqui com 273, 300 Kelvin. Ok. Então, esse balão está numa região onde a temperatura é de 300 Kelvin. Tá joia. Ó. Então, esse balão encontra-se em um ambiente, guarda essa palavra, ambiente, onde a temperatura é de 27 graus Celsius e a temperatura vale 1 atm. Considerando-se que a pressão no interior do balão seja de 2 atm, então dentro do balão aqui, ó, a pressão é um pouco maior. Nossa senhora, não ficou reto. Dentro do balão, a pressão é um pouco maior. Ela é de 2 atm. Eu vou até diminuir um pouco essa seta aqui, ó, que a exterior, a pressão ela é menor. E dentro do balão você tem 50 litros de gás hélio. Tá, beleza. Bom, então considerando que a pressão no interior do balão seja de 2 atm e que o gás está em equilíbrio térmico com o exterior, ou seja, no exterior a temperatura é de 300 Kelvin, dentro do balão também é 300 Kelvin, está em equilíbrio térmico, pô. Então tem que ser a mesma temperatura. Qual deve ser o menor valor possível da massa m para que o balão permaneça em repouso? Bom, dados. Massa molar do ar, 29 gramas por mol. Massa molar do gás hélio, 4 gramas por mol. Constante universal dos gases, 0,082 atm litro por mol Kelvin. Considere a massa do material que reveste o balão, desprezível, e todos os gases envolvidos no problema como gases ideais. Aí tu olha para esse problema e tu entra em desespero. Mas calma. Essa análise que eu fiz aqui, ó, já ajuda muito na resolução do problema. Mas aí você tem que lembrar que esse exercício ele vai exigir de você conhecimentos além de PV igual a nRT, além de gás. Para resolver esse exercício, eu vou precisar de leis de Newton, eu vou precisar de empuxo e a parte de gases ideais. Então, primeira coisa, ele fala que esse objeto de massa m tem que estar em equilíbrio, ele tem que estar em repouso. Bom, então vamos analisar quais forças estão agindo. Quais forças estão agindo nessa massa aqui, tá? E em qual situação ela vai se manter em equilíbrio. Então vamos lá, vou desenhar a massa m aqui, essa bolinha. Ok? Então aqui eu tenho a massa m. Bom, observe aqui, ó, que a massa m
eu tenho o peso dela, que está agindo para baixo. E esse peso eu vou chamar de PM, tá? Como essa corda é desprezível, eu não vou colocar tração não, beleza? Bom, agora vamos analisar o balão como um todo. Aqui eu fiz, né, deixa eu só fazer um risquinho aqui para baixo que fica melhor. Aqui foi para massa M. Massa M. Agora vamos analisar para o balão como um todo. Quais forças estão agindo no sistema balão? Bom, eu vou representar um balão como ponto material, igual a gente faz lá nas leis de Newton. Esse balão está preso a um objeto de massa M. Show! Então, eu tenho o peso, né, do objeto de massa M, tenho o peso do balão, né? O balão ele tem um peso que eu vou chamar de PB. Além disso, o que faz o balão voar basicamente? Diferença de pressão. E a diferença de pressão apontada para cima, como a gente pode observar, a pressão interna é maior do que a pressão externa, né? Mas bom, esse balão ele está imerso num fluido. Ele vai deslocar uma quantidade de ar. Pela terceira lei de Newton, se eu empurro alguém, alguém me empurra com a mesma força, de mesma intensidade, mesma direção em sentido diferente. Bom, se o balão ele está imerso no ar, ele está interagindo, ele está empurrando o ar. Em compensação, o ar vai empurrar o balão para cima. Essa força que um fluido exerce sobre o balão pode ser um líquido, por exemplo. Quando você está dentro da piscina, você desloca uma quantidade de água. Você interage com a água, você aplica uma força na água, a água aplica uma força em você. Isso é empuxo, por isso você tem a sensação de estar mais leve, né? Porque o empuxo balanceia com peso. Então a força que o ar exerce sobre o balão, devido a ele ser empurrado pelo balão, é o que a gente chama de empuxo. Então aqui, ó, eu tenho um empuxo sobre o balão apontado para cima. Então esse é o diagrama de forças. E a gente vai começar a resolver o exercício a partir do diagrama de forças, utilizando a lei de Newton. Bom, é uma situação de equilíbrio. Se é uma situação de equilíbrio, quem está para cima é igual a quem está para baixo. Por quê? Porque o objeto aqui, ó, o balão, o sistema, ele não pode sair do lugar. A massa M tem que estar em repouso. Então, obviamente, o sistema formado pelo balão e pela massa tem que estar parado também. Então, eu posso dizer que, em módulo, o empuxo vai ser igual a soma do peso da massa M mais o peso do balão. Tem que ser igual. Qual que é a fórmula do empuxo? O empuxo, né, é a densidade do fluido deslocado, né, do líquido, do gás, vezes o volume do fluido deslocado, né, vocês devem estar lembrados, é o volume de líquido ou de gás que é deslocado e que provoca o empuxo, vezes a aceleração da gravidade. Ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu quero achar o valor da massa M, então eu vou isolar a massa M. Para isso, eu vou passar o peso B para o outro lado. Então, eu vou ficar com empuxo menos peso do balão igual ao peso da massa M. Ou, reescrevendo de uma maneira melhor, peso da massa M é o empuxo menos o peso do balão. Agora, vamos abrir essas fórmulas. Peso da massa M. Peso é Minas Gerais, M vezes G. Então, eu tenho M, massa da bolinha, vezes a aceleração da gravidade, é igual a densidade do fluido deslocado, vezes volume fluido deslocado, vezes o volume de fluido deslocado, que no caso é ar, vezes a aceleração da gravidade, menos o peso do balão, que é a massa do balão, né? No caso aqui de gás hélio, mas eu estou utilizando aqui balão. Só que lembrar que não é a massa total do balão, é somente a massa de gás hélio, ok?
Então, acho que até melhor aqui, ó, eu colocar HE, que fica claro que é a massa de gás hélio, tá? Considerando balão não vai fazer diferença, porque o exercício fala que é para desconsiderar o material, a corda, enfim. Mas eu vou colocar a corda, né, que prende o balão à massa M, mas eu vou colocar HE aqui, ó, para indicar gás hélio, vezes G. De cara, vou cortar tudo aquilo que eu posso cortar. Posso cortar G, né, dividir todo mundo pela aceleração da gravidade. Agora, observe isso daqui, ó. O produto densidade vezes volume. Lembrem-se que densidade é igual a massa sobre o volume. Se eu passar o volume multiplicando a densidade, eu tenho que massa é densidade vezes volume. Haha. E aqui eu tenho exatamente densidade vezes volume. Ó, vamos voltar lá um pouco no conceito de empuxo. O que acontece? Essa quantidade aqui, ó, essa quantidade de volume do balão vai deslocar um determinado volume de ar. E esse volume de ar é que vai provocar o empuxo. Eu posso calcular a massa desse volume de ar, não posso? O volume de ar deslocado é o mesmo volume do balão. Por quê? Uai, o balão está imerso no ar. Ele vai deslocar um volume que é o próprio volume dele, pô. Se metade do balão tivesse no ar, exemplo, o volume que ele ia deslocar seria metade do seu volume. Entrei na água só com metade do meu corpo. Qual vai ser o volume de água que eu vou deslocar que vai causar um empuxo? Metade do volume do meu corpo. Ok? Então aqui, ó, o produto volume de fluido deslocado, que é numericamente igual ao volume do balão, porque o volume de ar deslocado é o volume do próprio balão. É o volume que ele vai deslocar de ar. O produto da densidade do fluido deslocado, que é a densidade do ar, pelo volume do fluido deslocado, que é o volume de ar deslocado, isso vai me dar o quê? A massa de ar. Ou seja, a massa de ar que está deslocando esse balão para cima. Nossa, professor, legal, né? Concorda, legal. Agora você reescreve essa equação. A massa M vai ser o quê? A massa de ar menos a massa de hélio. E vamos circular essa equação, que ela vai nos ajudar aí a resolver a questão. Aliás, a solução vai partir dessa equação aí. Ok, então vamos lá. Vamos resolver esse trem aí. Só que a gente precisa de uma outra coisinha, que é o seguinte, ele fala aqui, ó, de massa molar. A relação entre a massa de alguma coisa e a sua massa molar é a seguinte. A massa de um objeto é o número de mols vezes a massa molar, que é a massa por mol. Tanto é que se você passar o N dividindo em mol, vai ficar grama por mol, tá? Então a gente precisa aí dessas relações aí para resolver o problema. E além disso, a gente vai precisar de mais outra relação. Eu vou escrever aqui em cima. Bom, eu não sei calcular a massa. Eu não sei como é que eu vou medir. Eu sei que eu vou resolver nessa equação, tá? É aí que vai entrar a teoria cinética dos gases. Por quê? Porque eu sei que PV é igual a nRT, tá? Esse N aqui, ó, observe que dessa expressão aqui eu posso passar o Mzão dividindo. Aí vai ficar o quê? Mzinho por Mzão é igual ao número de mols. Opa, no lugar do número de mols aqui, eu vou substituir Mzinho por Mzão. Então vai ficar PV igual a Mzinho por Mzão. Mzinho é massa, Mzão massa molar, R vezes T. O que eu vou fazer? Eu vou isolar a massa M, porque é ela que eu quero descobrir. Então, olha só, vou passar o Mzão multiplicando. Então, vai ficar Mzão PV dividido por RT é igual a massa M. Acabou. Essa relação aqui eu vou substituir nesta relação. Obviamente,
essa massa Mzinho aqui pode ser a massa M do que eu quero descobrir, a massa de gás hélio e a massa de ar. Tá? Só que aqui ó, eu vou colocar a massa molar do ar, a massa molar do gás hélio e vou resolver essa equação. Então eu vou resolver a expressão eu vou substituir essa expressão para Mzinho nos Mzinhos que aparecem nessa expressão. E que Deus nos ajude. Vamos lá. Mzinho aqui vai ser o quê? Bom, esse Mzinho, na verdade, é o que eu quero, né? Então não vou precisar substituir nada nele, porque é o que eu quero. Vamos lá. No lugar da massa de ar, aí eu venho e substituo Mzão PV por RT, só que para massa de ar, substituindo com os dados da massa de ar. Beleza? Então vamos lá. Bom, aqui ó, a nossa massa vai estar em grama, tá? Eu vou tentar fazer a conta com as unidades de medida, não precisa, mas você sabe que você está trabalhando com litro, com ATM, né? Ó, você está trabalhando com litro, com ATM, com Kelvin, a temperatura está em Kelvin, pressão está em ATM, então no final só pode sobrar grama. Eu vou tentar fazer a conta com unidade de medida, não precisa, só para mostrar para vocês que de fato isso vai dar grama. Bom, vamos lá. Então essa primeira massa aqui é a massa de ar. Então vai ser a massa molar do ar, pressão que o ar exerce, volume que essa massa está ocupando dividido por RT. E a temperatura é o mesmo, né? Porque tanto para o ar quanto para o hélio, porque eu estou no equilíbrio térmico. Então vamos lá, senhores. Então qual que é a massa molar do ar? É 29 gramas por mol. Então vamos lá. 29 gramas para cada mol vezes. Ou melhor, não vou colocar unidade de medida não, senão não vai ter espaço, tá? Depois eu faço essa conta em separado com unidade de medida para vocês verem que eu não estou mentindo. Bom, vamos lá. Qual que é a massa molar do ar? É de 29 gramas por mol. Então vou substituir aqui, ó, 29. Lembrando, estou aplicando essa expressão aqui para massa de ar. Qual que é a pressão? Qual que é a pressão que ela exerce no balão? 1 atm. Qual que é o volume que ela ocupa? O volume que essa massa de ar ocupa é o volume da massa de ar que está empurrando o balão. 50 litros. Ok? Dividido pelo produto da constante ideal dos gases, né? Pela temperatura T. Eu vou deixar em função de RT, porque isso aqui não vai mudar. Menos a massa de gás hélio. A massa de gás hélio é a mesma coisa. Eu vou substituir esses dados aqui, só que por gás hélio. Qual que é a massa molar do gás hélio? 4 gramas por mol. Qual que é a pressão que ele ocupa? 2 atm. É a pressão interna dentro do balão. Qual que é o volume? 50 litros. Dividido por RT. Tá? Observe que aqui é o mesmo denominador. Beleza? E aqui ó, eu tenho o 50 como fator em comum. Então eu posso fazer o seguinte, para simplificar, como o denominador é o mesmo, eu vou somar essas expressões, subtrair uma expressão da outra, né? Mesmo denominador, tipo 3 meios menos 1 meio, denominador é o mesmo, repito o denominador, subtrai o numerador, 3 menos 1, 2, no caso aqui dá 1, né? Então eu vou ficar com 29 vezes 1, 29, tá? 29 vezes 1, 29. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar os 50 em evidência. Então vai ficar 50, 29 vezes 1, 29. Menos 4 vezes 2, 8. Vezes 50, como eu deixei os 50 em evidência, ficou isso daqui. Por quê? Coloquei os 50 em evidência. Isso tudo dividido por 50 dá 29. Menos 4 vezes 2, 8. Né? 8 vezes 50. Dividido por 50 dá 8. Dividido por RT. 0,082
vezes a temperatura, que é de 300 Kelvin. E a temperatura é a mesma interna e a externa, tá? Porque está no equilíbrio térmico. Fazendo essa conta aqui, pessoal, simplifiquei o máximo possível, aí eu vou deixar com vocês, não é uma conta tão difícil. A resposta é aproximadamente, ufa, 42,7 gramas. É um exercício muito bom aí para a galera que quer fazer EFON, ITA, IME e por aí vai. Tá joia? Bom, então a resposta aqui, ó, a mais próxima é letra E, 43 gramas. Bom, eu vou deixar como dever de casa aqui, ó, além de você refazer todas essas questões, observe que aqui, ó, eu fiz sem unidade de medida, porque eu sei que vai sobrar a unidade de grama. E também porque não teria espaço, tá? Mas eu convido a vocês a refazerem essa questão colocando as unidades de medida, cortando mol com mol, litro com litro, tudo com tudo e no final me mostrar que vai sobrar só o grama. Ok? No mais, pessoal, finalizo a aula com esse exercício cabeludo. Vou passar a vocês esses materiais. Esses exercícios são referentes ao capítulo 7. Com essa base, você consegue fazer qualquer exercício do capítulo 7. Eu garanto. Tá joia? No mais, pessoal, um abraço. Até daqui a pouco. Valeu!